Gente, agora eu comentei com vocês o tema dessa semana e eu vou entrar num assunto muito interessante. O canal praticamente ele fala direto sobre esse assunto DNA. Se aquela época tivesse DNA, é claro que iria ser descoberto sobre o crime da Maria Fê. Mas sem DNA nenhum, a polícia de São Paulo fez um ótimo trabalho naquela época. Então a polícia de São Paulo foi excelente quando envolveu essa questão do assassinato da Maria Fê. Gente, tão logo quando eu vi histórico no livro e também acompanhei em alguns vídeos do YouTube, eu vi sobre DNA e, é claro, eu fico surpreso porque há uns anos atrás não tinha toda uma tecnologia, mas o caso do José Pistone e do Elias Fará, sem DNA nenhum, era possível se descobrir um crime. Olha, gente, eu olhei aquilo lá e eu vejo um histórico muito interessante, isso, aquilo. Mas eu digo para vocês uma coisa, gente. O DNA hoje é a parte importantíssima. Geralmente a gente olha lá, investigação criminal, CSI Miami. Gente, muito das investigações hoje, 90% das investigações, eu vou colocar um número bem alto, é descoberto pelo DNA. Porque eu comentei com vocês aqui no canal, até o ano passado, você vai colocar um DNA, vamos supor, coloca o DNA de 10 pessoas. Gente, todos os DNAs, eles são diferentes. Não existe um DNA igual ao do outro. Sim, mesmo que seja irmão gêmeo, não tem como ter um DNA igual ao outro. Não existe a possibilidade nenhuma. Agora, gente, sangue, O positivo ou negativo, por que eu falo de sangue? Porque é claro que muita cena de crime, quando eles vão colher as informações, ou seja, eles vão colher os vestígios, as pistas que levam ao assassino, tem o sangue da pessoa lá. O sangue da pessoa, aí, vamos supor, é possível se descobrir quem que teve no local por causa do sangue. Gente, eu vou contar algo para vocês muito interessante aqui no vídeo que eu decidi comentar com vocês. É o seguinte, a situação do DNA é o seguinte. Geralmente, quando ocorre um desaparecimento de uma criança, e tão lógico, já começo a pensar na Madeleine McCann, quando ocorreu o desaparecimento dela, por que eles falam bem assim? Isolar a área para ninguém chegar perto. Quando ocorre um assassinato, eles isolam. Não foi o caso do José Pistone e da Maria Fê. Porque é o seguinte, o corpo deles foi descoberto. Deles não, dela. O corpo dela foi descoberto. E tão logo quando foi descoberto desse assassinato, o histórico do assassinato da Maria Fê, ele já correu pelas regiões de São Paulo, as cidades de São Paulo. Porque naquela época São Paulo tinha 900 mil habitantes, uma cidade que ainda estava crescendo, ainda estava em fase de crescimento. E tão cedo, tão logo quando ocorreu esse assassinato, quando a polícia entrou no caso, não tinha DNA. Não tinha como pegar o sangue do José Pistone e colher, mas eles sabiam que teria acontecido um crime, porque quando os policiais entram na pensão onde ocorreu o assassinato da Maria Fê, eles descobrem manchas de sangue da Maria Fê no apartamento. Descobrem manchas de sangue
Aí então eles contam, o policial conta, acho que até pro delegado, conta que diz que houve uma cena de um crime. Conta que houve uma cena de um crime e eles iriam pedir a prisão preventiva do Pistone porque achava que a mulher dele teria sido morta por ele. Que eu falei para vocês bem no início, que ele inventou aquela história de uma traição, que eu falei sobre crime de honra, que há muitos anos atrás, e o caso da Ângela Diniz foi assim, durante o julgamento da Ângela, correu por aí um monte de boato. Gente, geralmente, quando vai ocorrer um júri popular, como ocorreu da Suzane von Richthofen, o do Pimenta Neves, o do Lindenberg, o do Alexandre, e ainda mais outros julgamentos. Quando vai ocorrer um julgamento, geralmente, correm muitas notícias na imprensa. A imprensa divulga muito porque é o papel da imprensa. E a imprensa geralmente fala, tal fulano, isso. Dão a vida inteira de uma pessoa sobre o julgamento. Porque, gente, julgamento é um momento histórico que passa. Porque, vamos supor, a questão do julgamento, uma pessoa pode ser absolvida ou uma pessoa pode ser condenada. Porque não adianta você, como que eu falo, que eu digo, não adianta a polícia ir lá fazer uma investigação, colher o DNA, isso, aquilo, ter todas as provas, mas chega no dia do julgamento lá, as provas não batem. E aí, é claro, o pessoal vai ser condenada, que as provas consigam bater com as informações, ou vai ser absolvida. Gente, algo que eu vou comentar com vocês aqui, eu cansei de ver julgamento. Eu vi um atrás do outro. E não vai fazer muito tempo atrás, acho que faz algumas semanas, que eu até vou ter que achar para o canal, vou ter que falar um pouco sobre o caso Oscar Pistorius na África do Sul. Oscar Pistorius, ele matou a Rivian na África do Sul com tiros. Gente, o caso do Oscar Pistorius, eu falei sobre o caso da Eloá. O caso do Oscar Pistorius, gente, quando você envolve uma informação, quando você começa a estudar, gente, a questão sobre feminicídio. Em 1928 não tinha feminicídio, mas tinha um monte de crimes que o José Pistone ele cometeu durante o assassinato. E um deles, assassinato, ele respondeu pelo assassinato da mulher, do filha que ele estava esperando, que era uma menina naquela época. Ele respondeu por ocultação de cadáver e não sei mais o que. Mas o José Pistone, ele respondeu por um monte de crime que ele cometeu. E olha, gente, eu até posso dizer para vocês até que mesmo ele condenado a 31 anos de prisão, teve que cumprir. Bom, gente, foi.